Eu tenho certeza que você quer fazer pizza aí na sua casa, tão gostosa quanto as pizzas de uma pizzaria. E nesse vídeo eu vou te explicar qual a maior dificuldade que a gente encontra para fazer pizza nos fornos caseiros. Antes, rapidinho, dá uma olhada no resultado que você pode conseguir assistindo o nosso vídeo até o final. Fala galera, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Se você gosta de fazer pizza, tá no lugar certo, porque hoje eu vou te ajudar a conseguir a pizza caseira perfeita, tá bom? Vou passar várias dicas durante o vídeo e todas elas são igualmente importantes, então fica ligado! Essa é a farinha que a gente vai usar hoje, a farinha fina. Ela tem 10% de proteína, que é o mínimo que eu recomendo para fazer pizza, e você pode ver essa informação na tabela nutricional da seguinte forma. Ela tem 5,2 gramas de proteína numa porção de 50 gramas de farinha. Isso dá 10% de proteína, que não tem nada a ver com essa coluna aqui do lado, ok? Essa coluna não serve para nós. E aí, vamos nessa? Bora que eu vou começar te ensinando uma técnica para deixar a sua massa ainda mais especial. Vamos iniciar misturando 350 gramas de farinha com 190 ml de água. E essa técnica é chamada de autólise. Quando misturamos a farinha e a água, esses dois ingredientes começam a reagir entre si, iniciando o processo de formação do glúten, gerando para nós uma série de benefícios. Reduz o tempo de sova, ótimo para poupar a batedeira e melhor ainda nessa massa que vai ser sovada na mão. Ajuda na absorção da água pela farinha, bom para quem deseja hidratar mais a sua massa. Melhora no desenvolvimento do glúten, que resulta em sabores e aromas mais complexos, além de melhora na elasticidade da massa, aumentando a capacidade de aprisionar os gases da fermentação, obtendo mais alvéolos. Fica ligado que na autólise não há sova, basta simplesmente misturar esses dois ingredientes até não sobrar farinha seca no fundo da tigela. Aí é só cobrir para não ressecar e deixar descansar por 1 hora em temperatura ambiente. E só depois desse tempo que a gente começa a incorporar os outros ingredientes. Agora sim, vamos diluir 1 grama de fermento seco em 10 ml de água. Se for usar fermento fresco, pode substituir por 2 gramas. Misture bem até ficar do jeito que você está vendo aí no vídeo. Vamos incorporar essa mistura de fermento e água na massa da nossa autólise. E fazer isso dentro de uma tigela nesse momento é melhor do que na bancada. A farinha vai levar um tempo para absorver essa mistura líquida, então vai incorporando aos poucos e sem pressa. Quando não tiver mais líquido no fundo da tigela, a gente já pode adicionar o açúcar, 7 gramas. Nessa receita o açúcar tem a função de suprir uma limitação dos fornos convencionais, ajudando a deixar a borda mais dourada, já que não alcançamos temperaturas tão altas quanto as de um forno a lenha. E quando o açúcar for absorvido, a gente já pode adicionar o sal, 10 gramas. Você vai saber que terminou de incorporar quando não tiver mais sal no fundo da tigela. Até aqui, essa minha mistura inicial levou 5 minutos e agora sim vou colocar a nossa massa na bancada para começar a sovar. A sova dessa massa é bem tranquila, então faça com calma e sem pressa. Essa é uma das melhores partes, então tente se divertir, ok? Se a sua massa estiver grudenta, você pode usar farinha para te ajudar, mas use o mínimo possível porque conforme a gente vai desenvolvendo o glúten, ela vai grudar menos. Essa limitação na temperatura máxima dos fornos caseiros que a gente falou faz com que o cozimento da nossa massa seja mais longo do que nos fornos profissionais. E passando mais tempo dentro do forno, a nossa massa perde mais água e pode ficar ressecada se não tomarmos algumas providências. Por esse motivo, a nossa receita leva uma boa quantidade de azeite que vai ajudar a manter a umidade, deixando a massa macia e sem ressecar. Aqui estamos usando 20 ml e como você viu no vídeo, vamos incorporá-lo em 2 etapas. O azeite é uma gordura líquida de absorção um pouco mais lenta do que a água, então nesse momento não tenha pressa. Continue misturando até que ele seja absorvido e não haja mais excesso de azeite no fundo da tigela. Quando isso acontecer, você pode adicionar a segunda metade.
Nesse momento é normal a massa perder estrutura e até rasgar, então fique tranquilo se isso acontecer. Aos poucos ela vai voltar ao normal. Desde que colocamos a massa na bancada, a nossa sova levou mais 7 minutos e agora é só dar um formato de bola na massa e levar para descansar em geladeira por 20 minutos. Fazendo isso, a farinha vai ter tempo para absorver melhor todos os ingredientes e a temperatura da massa vai baixar. Quando voltar a sovar, você vai ter notado a diferença e vai terminar a sova mais facilmente. Essa dica é bem legal e você pode usar sempre que estiver com dificuldade de sovar, especialmente em dias mais quentes. Olha a diferença da massa antes e depois desse descanso na geladeira. Legal, né? Mais 3 minutos de sova na bancada e a nossa massa está pronta. Ainda não está totalmente lisa porque ela ainda está estressada, mas a gente vai resolver isso na hora de fazer as bolinhas. Encerrada a sova, elas precisam de mais um descanso de 30 minutos. Hora de fazermos o boleamento. Nas quantidades que a gente passou, a nossa receita vai render 2 bolinhas de 280 gramas, que você pode usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Na hora de bolear, além de porcionar as bolinhas, a gente deixa a massa lisa fazendo esse movimento que você está vendo. Isso cria uma tensão na superfície da massa que ajuda a manter a sua estrutura. Depois de bolear, as nossas bolinhas vão maturar em geladeira por 18 a 24 horas. Durante esse tempo, os micro-organismos presentes no fermento vão atuar na massa, deixando-a mais leve e digerível e com sabores e aromas mais complexos. No dia de assar, retire as bolinhas da geladeira e deixe fermentar em temperatura ambiente. A dica é: fique de olho nas bolinhas até elas dobrarem de tamanho. Esse é o momento certo de assar. Isso deve levar de 2 a 3 horas, mas pode variar em função da temperatura do local. Um aviso para você que está chegando agora no canal: ao longo do vídeo você me viu usando diversos utensílios e se quiser conhecê-los vai encontrar os links na descrição. Comprando pelos nossos links você está ajudando a manter o canal e eu agradeço imensamente pelo carinho. Se você chegou até aqui no vídeo é porque realmente tem interesse em fazer uma pizza usando os métodos das melhores pizzarias. Então eu quero te recomendar que você use as mãos para abrir a massa. Isso não é difícil, é só praticar e aqui no canal já fizemos um vídeo ensinando como abrir pizza com as mãos. Vou deixar o card e o link na descrição. A nossa massa vai ser pré-assada em forno já aquecido na temperatura máxima e precisamos fazer isso em cima de uma pedra refratária para assar no menor tempo possível. Assim ela perde menos água e não fica ressecada, o que é a grande dificuldade de fazer pizza no forno caseiro. O meu forno atinge 250 graus e usando a pedra, o pré-cozimento durou 5 minutos. Ele precisa ser feito somente com o molho de tomate. Dessa forma, a gente evita o dilema de escolher entre uma massa crua ou um queijo queimado. Quando retirar do forno, você pode adicionar mais molho de tomate porque ele evapora.
e em seguida adicionar os ingredientes da sua preferência. No meu caso, queijo parmesão e mussarela. O manjericão eu prefiro colocar depois do cozimento, acho que preserva o seu sabor e deixa a pizza mais bonita. O cozimento final foi feito na mesma temperatura, 250 graus, leva 5 minutos ou até a pizza estar dourada. E se o seu forno tiver a função grill, você pode usar, que vai ajudar a deixar a borda com uma cor mais bonita.